Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse quem vos fala é o pastor Rogério Almada, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Caxias, e na oportunidade nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente da nossa magna convenção, pastor Francisco Soares Raposo, como também queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Caetano Jorge Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em Caxias. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Rosivaldo Cardoso, que o mesmo é o coordenador da Secretaria de Educação e Cultura do nosso estado, das Igrejas Assembleia de Deus do Maranhão. Quero, na oportunidade, trazer a reflexão da leitura diária desta terça-feira, onde temos como texto base Gálatas, capítulo 4, do verso 25 ao 31. Isaque, o filho da promessa no Antigo Testamento. É importante também lembrarmos aos nossos irmãos que nesse quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. E a lição que estaremos estudando no próximo domingo é as promessas de Deus para Israel. O textuário da nossa lição nos diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 e verso 3. Verdade prática nos diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. É importante nós atentarmos que as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do nosso Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel, como a nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, as promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó e também a Davi, e confirmadas com o advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, o verso 1, a Bíblia vai dizer: na chamada de Deus para Abraão, Deus faz uma promessa dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada em Hebreus, no capítulo de número 11, verso de número 8, a Bíblia vai dizer que Abraão, pela fé, quando ouviu o chamado de Deus, ele obedeceu, indo para um lugar que ele não sabia para onde era, mas que ele ia receber por herança. Se nós observarmos, Deus faz uma chamada para Abraão, faz uma promessa para ele
E a Bíblia vai dizer ainda que o Senhor proferiu uma bênção para ele, dizendo: e eu te abençoarei. E aqueles que te abençoarem também serão abençoados. Mas aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. É importante nós atentarmos que Deus faz promessa para o patriarca e a partir dele formar uma grande nação. Quando a gente olha para Gênesis no capítulo 15 e o verso 5, Deus fala para Abraão, dizendo: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas dos céus, se há que tu pode contar. E a Bíblia vai dizer que Deus diz assim: assim será a tua descendência. Quando a gente olha para Gênesis, no capítulo de número 22 e o verso 17, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, mais uma vez, confirma sobre os descendentes de Abraão, dizendo que seriam como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É importante nós atentarmos que o patriarca Abraão, ele teve Isaque. E a Bíblia vai nos dizer que as mulheres dos patriarcas, elas eram estéreis. Se nós observarmos, Sara, ela era estéril. Rebeca, a esposa de Isaque, também era estéril. E Raquel, a esposa de Jacó. E se nós observarmos, Deus opera um milagre na vida destas mulheres, onde Deus dá a elas a capacidade de gerar filhos. Então a Bíblia vai dizer que de Sara veio Isaque, o filho da promessa. Isaque teve Jacó, teve Esaú. E se nós atentarmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber algo interessante, porque Jacó, ele teve 12 filhos, na verdade teve 13, porque veio uma moça, e a gente percebe Deus crescendo a partir de Abraão, a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que Jacó teve Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azé, Isacar, veio Diná, aí depois veio Zebulon. A Bíblia também vai dizer que veio Benjamim e José. É interessante nós observarmos que a partir desses filhos de Jacó, dos seus 12 filhos, Deus ele forma aí a nação de Israel, começa a crescer a nação de Israel. E é interessante quando nós atentamos para o texto do Êxodo no capítulo de número 1 e o verso de número 1, a Bíblia vai dizer que dos que descendiam de Jacó, entraram no Egito 70 pessoas, 70 almas entraram no Egito. E quando você olha para o capítulo 12 do Êxodo e o verso 37, a Bíblia vai dizer que foram 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças que saíram à meia-noite do Egito, quando eles foram libertados, aí já na liderança de Moisés. E alguns comentaristas chegam até a dizer que aproximadamente quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito naquela noite. E quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio, no capítulo de número 10 e o verso de número 22, a Bíblia vai dizer assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero concluir esta reflexão dizendo a você, meu irmão, amante da escola bíblica dominical, o Deus que fez promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, ele também
tem feito promessa para o seu povo, para a sua igreja, para as nossas vidas. É importante nós atentarmos para uma coisa: aquele que nos fez promessa, ele é fiel para cumprir. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, ali no livro de Números, no capítulo de número 23 e o verso de número 19, a Bíblia vai nos dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, Deus chegou ali para o profeta também, Jeremias, ali o capítulo 1, verso 11, vai nos falar sobre isso, onde Deus pergunta para Jeremias: o que tu está vendo, Jeremias? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E a Bíblia vai dizer que o Deus Todo-Poderoso responde: pois viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Graças a Deus. Oremos comigo nesta oportunidade. Querido Deus, querido Pai, neste momento aqui estamos diante da Tua presença. Te louvamos, te exaltamos e glorificamos o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor mais uma vez tem proporcionado a nós. Rogamos as Tuas bênçãos em favor das nossas vidas, da Tua igreja e do Teu povo. Apresentamos neste momento, Senhor, a Escola Bíblica Dominical, a maior escola de todos os tempos. Que o Senhor continue derramando sobre nós a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão e a Tua misericórdia. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.